Nós estamos dando sequência à série de mensagem das parábolas de Jesus. Semana passada, amados irmãos, uma semana e meia atrás, eu fui tomar um café com um amigo, presbítero Roberto Luz, que já foi presbítero aqui nessa igreja, junto conosco, e ele me perguntou: pastor, qual é a experiência de pregar sobre as parábolas? Me conta como tem sido esse negócio. E eu falei: Beto, tem sido uma bênção maravilhosa, porque a gente prega em textos que geralmente a gente não escolheria pregar e que a igreja precisa escutar. Então, quando você prega em série, você não prega só nos textos que você mais gosta, mas você prega nos textos da série. E é uma bênção porque isso traz um novo momento para a vida do próprio pastor, porque ele é alimentado por textos que ele não tinha o costume de estudar tanto, e também traz crescimento para a vida da igreja, que é alimentada com textos que ela não ouvia tanto. Mateus, capítulo 25, esse é um texto que eu gosto muito. Abra sua Bíblia lá comigo. Mateus, capítulo de número 25, nós estamos no sermão escatológico de Jesus. Mateus, capítulo 25, Mateus, capítulo 25. Em nome do Senhor Jesus, aproveite aí para deixar o celular no silencioso. Eu sei que a coisa está feia, o pessoal anda mandando mensagem até para o pastor na hora da pregação, no WhatsApp, mas você pode segurar a onda aí em nome de Jesus, tá certo? Mateus, capítulo de número 25. Quem encontrou, diga amém. Amém. Que bom, amados irmãos, nós vamos ler todos juntos, numa só voz, do versículo 1 até o versículo de número 13. Mateus 25, de 1 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. Então, todos juntos, vamos lá? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além de lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Senhor, esse é um dos textos impactantes da Tua palavra, como toda ela é. Mas quando nós lemos esse texto, Senhor Deus, ó Pai, o objetivo, Senhor, é trazer paz e alegria para os cristãos sinceros, mas deixar em suspense aqueles que estão brincando de uma vida cristã que não existe, aqueles que estão vivendo uma vida hipócrita. Senhor, o objetivo da Tua palavra é nos desafiar a vivermos como quem vive cada dia da sua vida como se fosse o último. O objetivo desse texto é fazer com que nós, Senhor, abramos mão de priorizar os prazeres deste mundo, de colocar os valores desta vida em primeiro lugar, de parar de guiar a nossa vida pelos valores mundanos, para que nós guiemos a nossa vida pelos valores do Senhor. Senhor, nós cantamos ao Espírito Santo que sopre. Deus, eu quero dizer para o Senhor que eu não tenho justiça própria alguma, e a igreja também não. Nós já lemos no texto que o Senhor resolve, ó Deus, ó Pai, ó Deus, usar as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Pois bem, Senhor, nós somos a Tua loucura, Senhor, conforme diz a palavra.
Nós que não somos de tão nobre nascimento, que não somos das elites do país ou das famílias reais do mundo. Ó Deus, ó Pai, mas o Senhor nos olhou, o Senhor nos amou, e o Senhor nos atraiu, e o coração do Senhor jamais vai mudar para conosco. Senhor, lava-nos no sangue do Cordeiro. Pai, eu imploro ao Senhor que nada faça separação entre o Senhor, nosso Deus, e nós nessa hora. Eu imploro ao Senhor que o Senhor nos encha com o Espírito Santo enquanto ouvimos as Escrituras, Deus. E que essa palavra toque, ó Deus, ó Pai, no ponto nevrálgico do nosso coração, para que nós levemos a nossa vida cristã a sério, para que nós entendamos, como o teu presbítero falou aqui, que nós somos representantes do Senhor nesse mundo. Ó Pai, ajuda-nos a anelar o dia da vinda do Senhor. Nós temos o desejo de ver ao Senhor cara a cara, ó Senhor, em plena glória. Veremos o Senhor Jesus. Fala a nossa alma, Senhor, e abençoa o nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Algum tempo atrás aqui, irmãos, nós andamos ressuscitando um cântico antigo, mas nós paramos de cantá-lo de novo. É um cântico que eu aprendi quando criança, mas ele é muito propício e muito abençoado. Ele diz assim: a terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá. Quem sabe, cante comigo. Com autoridade julgará, toda a terra se ajoelhará. Oh, aleluia, aleluia. Ele voltará, oh, aleluia, para me levar. Oh, aleluia, aleluia, ele voltará, aleluia, para me levar. Louvado seja Deus. Aí era você, Neto Baixo, você, o Davi. Oh, meus queridos irmãos, Jesus virá outra vez aqui. Ele virá em glória nos buscar. E nós passaremos a eternidade em sua presença. E essas três últimas mensagens, contando com a mensagem de hoje, têm justamente nos falado acerca da vigilância que devemos ter para estarmos preparados no dia em que o Senhor voltar. E a pergunta que eu fiz a você a semana passada no sermão, eu continuo a fazer nesse domingo em nome de Jesus. Você está preparado para o dia do regresso do Senhor? Aqui, amados irmãos, nessa parábola, mais uma vez, o Senhor nos desafia à vigilância. Essa é a conhecida parábola das 10 virgens. Eu não sei, amados irmãos, se vocês sabem, mas nos dias da Bíblia o casamento dura entre 7 a 10 dias. E há um momento em que o noivo vai à casa da noiva e compartilha com a família em grande alegria. Mas quando ele está, então, para consumar o seu casamento, ele vai e toma a noiva para si e leva para sua casa, e aí é a grande festa do casamento. E quando, então, o noivo leva a noiva, acompanha a noiva um cortejo de virgens, que são suas amigas, que também esperam se casar. E que muitas vezes nas festas judaicas dançavam com alegria, esperando e orando em Deus para encontrar marido nas festas de casamento. Essas virgens entravam com a noiva. E esse texto aqui está nos falando, amados irmãos, do dia do regresso do noivo, que é Jesus. E esse noivo não vem necessariamente às 5 horas da manhã, nem ao meio-dia, nem às 3 da tarde. A vinda dele é inusitada. Ele pode chegar a qualquer momento. Chegou o dia do casamento, há 10 noivas. Todas elas acendem sua lâmpada, já anoiteceu. Sua lâmpada era sua lamparina, era uma tocha, amados irmãos, com um pequeno recipiente de azeite, que é o combustível que mantém o fogo aceso. Então, as 10 prepararam suas lamparinas, suas lâmpadas ou suas tochas. Só que umas que são nécias, e nécio aqui significa tolo. A Bíblia nos conta, amados irmãos, que essas nécias, elas só acendem
a sua lâmpada, mas não levam azeite preparado à parte. Mas o texto diz que há algumas que são prudentes. E prudente, irmão, é quem sabe se portar, é quem sabe se comportar da maneira certa na hora em que lhe é exigida. É uma pessoa sábia. Essas que são sábias acenderam a tocha, a lâmpada, a lamparina com as outras, mas fizeram o seguinte, levaram um recipientezinho de reserva, certo? Para a hora que o noivo chegasse. Elas não sabiam se o azeite delas duraria até o casamento. As outras disseram, não, vai durar, e se não chegar, a gente dá um jeito. Elas foram displicentes. Mas o fato é que elas estavam esperando na casa da noiva. E, de repente, então, elas cochilaram, porque o noivo não chegou no horário em que elas esperavam. Mas, quando deu meia-noite, a Bíblia nos diz que chegou o noivo. E aí alguém gritou lá fora, chegou o noivo, saí e vinde. E elas acordaram, irmãos. Então, elas voltaram a acender a sua lamparina. E aí, então, aquelas que trouxeram o azeite reserva, colocaram ali na sua lamparina e na sua tocha, que tinha o recipiente em cima, e estavam tranquilas. Mas aquelas, amados amigos e irmãos, que só levaram o azeite que estava na sua própria lâmpada, na sua própria lamparina, agora não tem como manter o fogo aceso. E elas dizem às colegas, compartilhem conosco o azeite, mas as outras dizem, não, de forma alguma. Não vai dar nem para vocês, nem para nós. Façam o seguinte, corram, vão comprar, certo? Para que vocês entrem com o noivo. Enquanto elas saíram para comprar, a Bíblia nos conta a história, amados irmãos, que veio o noivo, levou a sua noiva, e as 5 que estavam preparadas entraram com eles em suas bodas. E nessa grande festa é fechada a porta. Isso significa que é o dia da vinda do Senhor, amados irmãos. E quando é fechada a porta, ninguém mais pode entrar. E as 5 atrasadas vieram batendo na porta, Senhor, Senhor, por favor, abre-nos a porta. E o Senhor disse para elas, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Não sei quem vocês são, não as amos. E, em verdade, o texto nos diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai! O texto nos apresenta o regresso do Senhor. O regresso do Senhor. E, ao olhar para o regresso do Senhor, nós vamos aprender aqui, então, nessa noite, algumas características do regresso do Senhor. A primeira delas, que deve haver em nossa vida, é preparo. Primeira característica do regresso do Senhor, que deve haver na minha vida e na sua, é preparo. Vigiai! Você não sabe o dia nem a hora, o Senhor Jesus disse para você, e disse para mim, e disse para todos nós. O regresso do Senhor, amados irmãos, exige de nós preparo. Esse é o primeiro ponto. Versículos de 1 a 4. Vamos ler, amados irmãos, versículos de 1 a 4, responsivamente. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Vocês, o 2. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Vocês, o 4. Amados amigos e irmãos, o texto nos diz que uma marca de quem já está esperando a vinda do Senhor é o preparo. Nós temos aqui 10 virgens, irmãos, 5 nécias. Ou elas acham que o Senhor vai voltar no tempo que elas esperam, ou elas acreditam que elas vão dormir a noite inteira e o Senhor só volta de manhã. Então elas não esperam com paciência, não esperam de maneira confiante, não esperam com sinceridade. A sua espera é uma espera hipócrita. Elas esperam, talvez ele volte, não sei se ele vai voltar, será que ele vem mesmo? Uma espera displicente. Não é uma entrega total, não é uma confiança certa, não é um envolvimento sincero. E por isso, então, elas não estão preparadas para o dia da vida do Senhor. Mas o texto diz que há outras que são prudentes e são sábias, e elas acendem a sua lâmpada, mas levam consigo um recipiente, porque aquele dia para elas é o dia mais importante de suas vidas. Elas foram chamadas para entrar no casamento da noiva junto com o grande noivo, e elas não querem perder esse momento por nada desse mundo. Portanto, elas estão muito bem preparadas para o dia final, o dia do juízo, o dia do regresso do Senhor. E o texto vem nos dizer, amados irmãos,
que se nós, de fato, queremos experimentar esse dia de uma maneira benfazeja, de uma maneira alviçareira, com o coração transbordante de alegria, nós devemos viver em constante atitude que manifesta o nosso preparo. Nós devemos estar preparados, porque esperamos, não só esperamos, anelamos, desejamos o dia da vinda do Senhor. Nós queremos vê-lo face a face, muito além do céu de luz, né? Como diz o cântico, cara a cara em plena glória. E de ver o meu Jesus. Irmãos, nós estamos nos preparando para o dia da vinda do Senhor. Como nós ouvimos do primeiro sermão, desses últimos 3, nós sabemos que nós temos todas as evidências, nos sinais dos tempos, nos relacionamentos entre as nações, na incredulidade que se multiplica no mundo diante dos nossos olhos. Tudo está muito claro, o rei está voltando, sua vinda está próxima. Você está preparado hoje para se encontrar com o Senhor? Você deseja esse dia? No texto pregado da semana passada, irmãos, que foi o primeiro texto lido dessa noite, o Senhor disse: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ao qual, quando o seu Senhor voltar, encontrará este servo, dando aos seus conservos o sustento, o alimento a seu tempo. Jesus diz: bem-aventurado aquele que fizer assim, porque o Senhor vai lhe confiar todos os seus bens. A Bíblia diz que aquele que estiver preparado para o dia da vinda do Senhor vai receber uma responsabilidade maior. O Senhor vai confiar a ele um posto maior, porque aquele que é fiel no pouco receberá o muito do Senhor, na glória e também aqui. Então, meus irmãos, nós devemos ter o coração preparado. Nós devemos ter paz na consciência de que nós cremos em Cristo Jesus, de que fomos remidos por Ele, de que a nossa vida está dando fruto de justiça, que na nossa vida se pode perceber amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo. Irmão, se nós temos um relacionamento vivo com o Senhor, se nós amamos o Senhor mais do que a nós mesmos, se nós estamos vivendo não para satisfazer os nossos próprios prazeres, não para buscar o aplauso do mundo, não para buscar realização nessa vida, ou não para nos amoldarmos dos padrões do mundo. Se nós morremos para nós, e se nós vivemos para Deus, nós estamos preparados para o dia da vinda do Senhor. Você está preparado para o dia da vinda do Senhor? Primeira marca do regresso do Senhor é preparo. Pergunte para o seu irmão: você está preparado para o dia da vinda do Senhor? Está preparado, mano? Que o Senhor nos encontre preparados em nome de Jesus. Você está pronto? Amém? O texto fala do regresso do Senhor. Primeira marca, amados irmãos, é o preparo. Segunda marca do regresso do Senhor é a surpresa. Segunda marca do regresso do Senhor é a surpresa. Versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. Eu vou ler os 5, vocês os 6. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Vocês os 6. Surpresa. É a outra marca do dia da vinda do Senhor. Irmãos, é tão bom para nós receber uma surpresa grata. Quando alguém que nos ama arma alguma coisa para a gente, é tão gostoso. Eu gosto de receber boas surpresas. Há pessoas que não gostam tanto. Não é verdade? Você gosta, minha querida? Amém, que bênção. Eu olhei para ela, irmãos, eu lembrei do primeiro dia que a gente estava no Chile, minha esposa, eu sou mais da multidão. E ela é uma bênção, ela é para cuidar de mim. Aleluia, glória a Deus. A gente se completa para a glória e honra do Senhor. Mas eu me lembro que a gente trabalhava com juventude ali em Santiago, e a gente morava num apartamento novinho. No dia do aniversário dela, primeiro aniversário no Chile, a gente saiu, eu passei o dia com ela, e eu entreguei a chave para o presidente da mocidade e falei: se vire. E aí, então, quando a gente entrou em casa, ela é tímida, assim, na dela, mas Deus a tem usado assim, ela abriu a porta e a turma gritou: surpresa! Balão estourando. Ela ficou sem graça, irmãos, Mas eu falei assim: louvado seja Deus, mas foi uma bênção. Então, é o seguinte, é bom demais receber surpresa. Até minha esposa, que não é tanto da multidão assim, gostou da surpresa, não é verdade?
A gente gosta de receber uma boa surpresa, mas a gente não gosta de receber surpresa ruim. A gente não gosta de receber a notícia. Sabe aquela pessoa que era seu amigo, se conhecia há tanto tempo? Pois é, um carro espatifou ele no meio da rua ali, você vai falar, misericórdia, que tristeza. A gente fala assim, mas é doído, irmão. Mas o texto diz que a vinda do Senhor vai ser assim, vai ser uma surpresa. Lá estavam aquelas mulheres, elas acharam que o Senhor ia chegar na hora que elas pensavam, o Senhor não chegou, elas deram uma cochiladinha. Mas quando deu exatamente meia-noite, talvez você fale, meu Deus, quem casa meia-noite? Jesus casa na hora que Ele quer. Ele não pergunta para mim e para você. Meia-noite, o noivo chega e alguém grita lá dentro, o noivo chegou, saí, vinde ao seu encontro. Amados irmãos, a vida do Senhor vai ser assim, vai ser uma surpresa. No dia em que você menos esperar, amado irmão, o Senhor voltará. A Bíblia nos conta, no capítulo anterior, que nos dias de Noé foi assim. Noé estava fazendo a arca, todo mundo zombava dele, nunca tinha ocorrido um grande toró no mundo. E o povo dizia, olha esse velho doido, fazendo uma arca no meio de uma terra que não tem nem chuva. Eu imagino, irmão, que Noé estava lá com seus filhos, construindo aquele monumento, e aí era o comentário da região, está vendo aquele maluco ali? Como é que ele é doido? Né? Igual esse povo que vem para a igreja de terno no domingo, carrega a Bíblia, que povo maluco, que povo esquisito, que povo estranho, esse maluco batendo prego, já foi 10, já foi 20, já foi 20 anos que ele está fazendo esse negócio, e não chove coisíssima nenhuma, esses tal desses crentes são doidos mesmo. E aí nós estávamos lá batendo e alguém passava, velho doido! Se fosse do Brasil, ia ser assim. Então, amados irmãos, e aí a turma zombando de Noé, mas no dia em que o povo menos esperava, Noé entrou na arca, Deus fechou a porta, e o velho doido foi salvo. E todos os inteligentes sucumbiram. A vinda do Senhor, irmãos, é uma surpresa. Como no dia do dilúvio ninguém sabia. O dia do Senhor ninguém também sabe, irmãos. Nenhum de nós sabe. Por isso nós devemos viver, amados irmãos, cada dia da nossa vida como se ele fosse o último. Por isso nós devemos levantar de manhã e revisar os projetos do nosso coração, os propósitos da nossa vida. Eu quero lhe fazer uma sincera pergunta, com o que você tem gastado o seu tempo? Aquilo que toma o seu tempo está gerando para você algum fruto para a eternidade? Ou a sua vida é marcada por coisas efêmeras? Fumaça que se esvai, e nada que vai deixar para a sua vida um galardão eterno que vai abençoar outras vidas que estarão na eternidade ao seu lado. O que você tem feito com a sua vinda? A consciência de que a vinda do Senhor está próxima e que ela será uma surpresa nos dá, amados irmãos, um senso de prioridade e uma perspectiva de foco que nos leva a viver de maneira integral, de maneira sincera, de maneira dedicada, fazendo aquilo que vai trazer bênção para nós, bênção para os nossos familiares, bênção para a igreja, bênção para o tempo no qual nós somos inseridos. Os dois sermões anteriores falaram a mesma coisa, irmão. Você lembra Jesus lá na parábola de Marcos 13, contando para nós que o reino dos céus, a vinda dele será como um senhor que foi para uma terra distante. E ele chamou todos os empregados de sua casa e falou, você cuida das vacas, você cuida dos cavalos, você cuida do jardim, você faz a comida, você deixa a casa limpa. E no final ele sai lá fora e fala com o porteiro, você fique esperto, vigie. Eu vou voltar a qualquer hora, você não sabe, então fique ligado o tempo todo. E aí o texto diz, nós não sabemos a que hora o Senhor virá. Por isso aquele que está na porta tem que ficar ligado o tempo todo. Tem que vigiar a cada instante. Mas, irmãos, a parábola da semana passada também falou a mesma coisa. Jesus diz para nós, irmãos, se o dono da casa soubesse que hora que a quadrilha, certo, marcou de assaltar a casa dele, o que você acha que ele faria? Eu ainda brinquei com você semana passada. Se fosse eu, comprava uma escopeta, sentava na porta, a hora que o cabo viesse, pém, para cima, eles já sairiam correndo, não precisava nem matar ninguém, glória a Deus, né? É assim que a gente já fazia, pém, já explodiria, já não teria problema algum, certo? A gente já compra logo, né, aquela que dá, que atira para todo lado, que aí você não mata ninguém.
Né? Se fosse um fuzil, era na cabeça. Puxa, aí acabava, não dava certo. Não, nós somos crentes, nós não viemos matar para fazer isso, não. Então, amados irmãos, a gente tem que estar preparado. Jesus está dizendo que a gente não sabe a hora em que Ele virá. Vai ser uma surpresa. Ô, meu irmão, então, viva cada dia da sua vida como se fosse o último. Viva como se o Senhor fosse voltar daqui a 5 minutos. Então, faça tudo aquilo que você tem que fazer. E outra coisa, deixe de fazer tudo aquilo que você não precisa fazer. Se Jesus voltasse hoje, o que você faria? Ah, eu vou comprar uma entrada para o show do Guns N' Roses? E aí? Pode ir, Deus te abençoe. Se for glorificar a Deus. E aí? Eu não compraria. Perda de tempo, besteira. Se Jesus voltasse hoje, o que nós faríamos, irmãos? Que atitudes nós teríamos? Se Jesus voltasse hoje e você visse um mendigo na rua chorando, o que você faria com esse mendigo? Se Jesus voltasse hoje, e aí então na sua casa alguém te desse uma má resposta, o que você faria? Daria a má resposta de volta? Irmãos, quando nós temos o senso da vinda do Senhor, isso é maravilhoso demais para nós quando nós somos cristãos. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas quando a Segunda Guerra Mundial estava acabando, e Hitler estava no seu bunker, as pessoas que estavam no palácio de governo, beberam, e começaram a se prostituir, a fazer festas, a fazer orgias, a ter relacionamentos sexuais contrários à palavra de Deus, num momento de grande devassidão e angústia, porque eles sabiam que os aliados estavam chegando. E o fim deles já se avizinhava. Quem não tem Deus, quando sabe que o fim está chegando, vai fazer aquilo que desagrada a Deus e aquilo que agrada o seu coração. Mas se você tem Deus, se você tem Jesus, você vai olhar para a sua vida e vai dizer, Deus, eu quero aproveitar esse tempo. Lembra lá de Richard Baxter que eu falei para você? Ele diz, eu quero pregar cada sermão como se fosse o último. Eu quero viver cada minuto da minha vida como se esse minuto fosse o último. Como você tem vivido a sua vida? Cuidado, quando você menos esperar, você vai ouvir Jesus virá, a trombeta soará, e se nós somos dele, nós estaremos com ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Prepare-se para o dia da vinda do Senhor. O texto continua nos falando, amados irmãos, sobre o regresso do Senhor. E o texto nos diz, amados irmãos, que uma marca do regresso do Senhor é o preparo, a outra marca é a surpresa, mas uma outra marca é a responsabilidade. Uma outra marca é a responsabilidade. Tem tudo a ver com toda a mensagem. Versículos 7 a 9. Versículos 7 a 9. Vamos lá? Eu vou ler o 7, vocês o 8 e o 9. Diz assim, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Vocês. Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. Quem não tem azeite, não entra na casa do rei. E aqui a tentação para alegoria é violenta. Mas eu não vou alegorizar. Amados irmãos, olha aqui para você ver, o texto é bendito e maravilhoso. O texto diz que deve haver uma grande responsabilidade. O noivo voltou, gritaram, ele está chegando, elas levantaram e foram acender as suas tochas. As que têm preparo e responsabilidade, pegaram seu recipientezinho de azeite, colocaram na sua lamparina e acenderam, e as outras disseram, repartam conosco, o nosso está acabando. Mas as que têm responsabilidade diante do seu Senhor e se prepararam para aquele dia, disseram, não, para que não vos falte a vós outras e nem a nós. E depois de comprar com os que vendem. Amados amigos e irmãos, nós vemos aqui que o dia do Senhor tem que nos encontrar com a séria atitude de responsabilidade.
Só vai se preparar para o dia do Senhor aquele que é responsável. Aquele que sabe que foi salvo pela graça mediante a fé. E não vai entrar no reino da glória do Senhor por causa das obras que realiza. Mas a Bíblia nos ensina, amados irmãos, que aquele que é verdadeiramente salvo faz boas obras. Então, se você é salvo, o Senhor, quando voltar, não vai te encontrar na devassidão, não vai te encontrar dormindo, não vai te encontrar no pecado, não vai te encontrar assaltando, não vai te achar como estelionatário, não vai achar você adulterando, porque você é do Senhor, você foi salvo pela graça. E agora você não vive mais para si, você vive para Cristo Jesus. Então, no dia em que o Senhor vier, você vai ser como essas 5 virgens que têm responsabilidade. Elas estão comprometidas com o Senhor. Elas foram salvas pela graça. E porque elas são salvas pela graça, elas vivem com fidelidade. A fidelidade é uma evidência de salvação pela graça. As que não são fiéis, ouviram a mensagem, fizeram uma profissão de fé até pública, disseram, nós estamos esperando o noivo. Mas quando o noivo não voltou no tempo que elas queriam, elas dormiram, elas relaxaram, elas descansaram em si mesmas e confiaram mais na sua perspectiva de que talvez ele não voltaria no tempo esperado. E elas, então, tinham que cuidar de si mesmas e não se preocupar com o dia da vinda do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, que uma característica que tem que haver em nós tem que ser responsabilidade. Sabe por quê? No dia em que o Senhor voltar, não adianta, eu não vou repartir meu azeite com o seu. Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança, eu estou lembrando muita coisa de quando eu era criança, eu não sei se isso faz parte de quando a gente vai chegando nos 40, mas está acontecendo isso comigo. Eu me lembro quando o Daniel fez 30, o Daniel filosofou, né, Daniel? Eu estou filosofando perto dos 40. E, irmãos, eu me lembro de uma música, meu tio tinha um LP grandão, e ele falava assim, a música dizia, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E ele botava lá, se a noiva não vai, não impede a mim. Se meu pai não vai, não impede a mim. Ele dizia, se meu pai não vai, não impede a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Não dá para repartir o azeite. A fé é pessoal. E a responsabilidade que é fruto da salvação pela graça mediante a fé é pessoal. Não dá para compartilhar. Não tem jeito. No dia em que o Senhor voltar e ele vier e aí perguntar quem é você, você vai falar, eu sou filho de pastor. Não dá, irmão. Não, eu sou filho do presbítero fulano de tal, homem que está envolvido com todas as atividades da igreja. Jesus vai lá e falar assim, não te conheço. Eu sou filho do diácono tanto, ele ia no sopão, levava pessoas para a Missão Vida e para a Casa Manaí, ele visitava os doentes, e Jesus vai falar assim, nunca te conheci. Você não entra no reino de Deus porque você é filho do diácono fulano de tal. Não, senhor, minha mãe era aquela irmã da SAF que orava e jejuava e orava pelo mundo inteiro. E por isso, como eu vi ela orando, eu caí na gandaia. Ela está orando, vai ser para ela e para mim. E não vai adiantar nada. A fé é pessoal. A responsabilidade é pessoal. É você com o Senhor. Certo? Filho de crente nem sempre é crentinho, meu irmão. Se a gente não dobrar o joelho, não chorar, não orar, não estudar com eles a palavra, mesmo sendo filhos da aliança, filhos de crentes não serão crentinhos, eles podem até se tornar cretinos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Como está seu relacionamento com o Senhor? Responsabilidade é pessoal. Irmãos, um dos textos do Novo Testamento que sempre me impactou, que me deixava perplexo, é aquele sermão maravilhoso da montanha. O Senhor Jesus está pregando e ele diz então sobre os falsos profetas o seguinte, pelos frutos você conhece a árvore. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem pode a árvore má dar fruto bom. Você conhece a qualidade da árvore pelos frutos que dá. E aí Jesus diz lá em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai.
E aí ele fala, no último dia alguns me dirão, mas Senhor, em teu nome nós não profetizamos. Pregadores, irmãos, pregadores não vão entrar no céu. Já pensou nisso? Eu sou pregador. Em Senhor, em teu nome nós não profetizamos. Em teu nome, Senhor, nós não curamos muitos doentes. Homens que tinham o dom de Deus de curar enfermos não entrarão no reino dos céus. Senhor, em teu nome nós expelimos demônios. Expulsadores de demônios que usaram o nome de Jesus não vão entrar no céu. E Jesus disse para eles, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade, nunca vos conheci. Não adianta. Eu amo Cleuzinha, mas ela não vem na garupa da minha fé. Eu não vou na minha motora, ela não vem atrás. Cada um entra na sua. Aleluia. Certo? Nós precisamos ter um compromisso sincero e real com o Senhor. Esse sermão tem o objetivo de chamar você a uma revisão de vida. Olhe para a palavra de Deus e, sinceramente, responda em nome de Jesus. Você é crente. Você é do Senhor. Ou você gosta de vir à igreja. Ou você é da família de alguém que vem à igreja. Ou você gosta de participar desse ambiente. Você pode ter estado no meio do povo do Senhor e não estar no arraial do Senhor no dia em que Ele vier nos buscar. Irmão, talvez você diga, nossa, mas esse pastor dessa igreja, né? Eu venho nessa igreja, eu só ouço aquela música lá da escravizada. Só chicote. Misericórdia, não, irmão. Quem ama você, fala a verdade para você. Sabe qual é o meu sincero desejo? É entrar na glória com o Senhor. E no dia que Ele vier, ouvir, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Irmãos, eu anelo o dia em que eu verei o Senhor face a face. Eu, se puder chegar perto da sua presença, vai ser maravilhoso. Eu já contei para vocês que eu não sei se vou conseguir olhar dentro daqueles olhos de chama de fogo, mas se eu puder chegar cara a cara do Senhor, eu vou cair aos seus pés. Eu sei que eles brilham como bronze polido no sol da sua força, mas se eu puder beijá-los, eu vou dizer a Ele que eu o amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Ele é o maior amor da minha vida. Eu quero passar a eternidade ao lado dEle. Depois desse grande desejo, eu desejo ver vocês comigo lá. Desejo ver minha família. Desejo ver vocês para quem eu tive o privilégio de pregar. E aí o Senhor abraçando todos, né? E Jesus vai dizer de nós, aqui estão os que o Pai me deu. E nós estaremos juntos lá na eternidade. Mas para que isso aconteça, nós temos que olhar para a nossa vida e ver se de fato a nossa vida demonstra que nós somos salvos, lavados e perdoados pelo Senhor Jesus. Você é um crente ou não? Se você está na igreja há 10, 20, 30 anos, mas você não tem fruto do Espírito Santo e chegou à conclusão nesse sermão que você não é um crente, eu quero dizer para você que Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. Peça perdão a Ele hoje. Diga, Senhor, salva-me, eu creio em Ti, eu quero estar no reino da Tua glória, socorre-me, Senhor, salva-me, eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que Tu és o Salvador. E a Bíblia diz que se você fizer isso hoje, se arrependendo da vida que tem levado, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia no Senhor, que o Senhor te salve hoje, em nome de Jesus. Amém. Você está preparado, meu irmão? Foi o dia do regresso do Senhor. A aplicação de Jesus é violenta. Vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Esse é o pregador Jesus. Eu estou tentando entrar na escola dele. Mas será que há mais alguma marca deste dia que eu preciso saber? Mais uma característica que tem que haver na minha vida? Primeira característica que a gente viu, qual é? Preparo. Segunda, qual é? A terceira, qual é? Sabe qual é a quarta? Irreversibilidade. Irreversibilidade. Versículos
de número 10 até o versículo de número 13. Nós vamos ler responsivamente. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Irmãos, as décias não estão preparadas. Mas na hora que o rei voltar, já não é mais hora de comprar azeite. Mas o desespero bate na vida delas. No fundo, elas acharam que o rei não ia voltar. E agora ele voltou. Voltou para o seu grande casamento. E elas entram em desespero porque elas não têm azeite. E elas tentam fazer alguma coisa nesse último momento. E elas saem para comprar, até debaixo do conselho das outras. Mas quando elas saem para comprar, já é tarde. Chega esse noivo real e entra então com sua noiva e com as virgens 5 preparadas que a acompanham. E quando ele entra, fechou a porta. Já não há mais possibilidade. Elas compram o azeite e quando a porta está fechada e as bodas estão sendo celebradas, elas vêm e batem na porta e gritam: Senhor, Senhor, somos nós, Senhor, por favor, abre a porta, nós queremos entrar. E ele diz: irmãos, em verdade vos digo, não vos conheço. Lembre-se que conhecer é um hebraísmo no texto grego, que significa ter um relacionamento íntimo, simbolizava o relacionamento do homem com a sua esposa. Jesus diz: eu não amo vocês. Eu não tenho relacionamento algum com vocês, não vos conheço. E por isso ele nos desafia a vigiar, porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Irmãos, não haverá oportunidade no dia final. A Bíblia nos conta que os incrédulos, irmãos, que não acreditam no dia da vinda do Senhor, quando Ele vier em glória, eles vão olhar para as grandes montanhas do mundo e dizer: caí sobre nós, caia sobre mim a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, porque agora chegou o grande dia da ira do Cordeiro. Quem pode suportar esse dia? Aqueles que não amaram o Senhor entrarão em desespero total. Amados irmãos, porque a situação não pode ser mudada. É muito forte isso. Irmãos, eu não sei se vocês lembram daquela parábola maravilhosa que ainda será pregada, que é chamada da parábola do rico e do Lázaro. E é muito interessante a parábola e sugestiva, eu vou pregar nela, mas o rico não tem nome por causa de uma idolatria dele, o pobre se chama Lázaro. E a Bíblia nos diz, amados amigos e irmãos, que lá está aquele rico que se locupleta com a sua riqueza, que adora o Deus Mamon, que é dinheiro. Ele se veste com esplendidez todos os dias. Sabe o que ele faz? Ele levanta cedo, certo? Ele só é um rico, mas ele arrumou para si uma coroa, uma capa real, e ele veste fina seda dentro de casa, e caminha no seu mármore maravilhoso, suas paredes são de ouro, ele se veste de esplendidez, e ele dá um banquete todos os dias. Ele esbanja a riqueza. Mas diz a Bíblia que na porta dele lá está Lázaro, pobre, miserável, com fome, não tem nada para comer, cheio de úlceras, buracos no corpo, e não tem comida. E a situação dele é tão caótica que os cachorros vêm e lambem as suas feridas. A Bíblia nos conta que os dois morreram, e Lázaro foi levado ao seio de Abraão. Lembre-se que Abraão é o pai da fé. E aí, então, Abraão é simbolizando Jesus ali na parábola. E o rico foi lançado no inferno. E aí, então, num dia aconteceu algo que não acontece normalmente. O Senhor deixou o rico ver lá no céu Lázaro no seio de Abraão, na presença do Senhor. E aí o rico grita de lá: Senhor Abraão, pai Abraão, manda Lázaro que molhe o seu dedo na ponta da água e coloque na minha boca aqui, porque eu estou atormentado nessa chama. Veja bem que não há conversão, não há arrependimento, há desejo de alívio.
E aí, então, Abraão, que simboliza Jesus, diz a ele, não, filho, você não lembra que você recebeu os bens na sua vida? E Lázaro os males? Agora aqui ele está na bênção. E você está no sal, né? A portuguesa da questão. Sabe por quê? Porque há um abismo entre nós e vós. Ninguém que está aí pode vir para cá. E ninguém que está aqui pode ir para aí. Acabou, já era. Depois que o Senhor vier, não adianta chorar o leite da bezerra. Não adianta chorar o leite derramado. Ou você se acerta com Deus hoje, ou você pode passar a eternidade inteira debaixo da ira do Senhor. Acerte-se com Deus hoje, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se vocês já viram o filme do Peregrino, mas é muito interessante, irmãos, o peregrino está indo para o céu. E há um outro lá que diz, não, eu estou indo para Jerusalém Celestial, mas ele não vai pelo caminho do peregrino. E aí o peregrino pergunta, cadê o seu certificado? Não, eu não preciso de certificado. A palavra do rei está nas ruas, eu tenho andado por aí, eu vou chegar lá, ele vai me receber. E aí então o peregrino foi sofrendo, e aquele cara ia assoviando na vida. Não, eu vou para o céu, não preciso de igreja, não preciso de irmão, eu faço do jeito que eu quiser, lá na hora ele vai me receber, eu estou na boa, eu não sei o quê. Pois chegando lá o peregrino sofre, apanha, mas é recebido na glória. E aquele cidadão, irmão, chega ali então na porta, e aí bate lá e fala, eu vim ver o rei, quem é você? Não, a palavra dele está nas ruas, mas seu nome não está escrito aqui. Não, mas estava todo mundo dizendo que era só vir atrás do rei. E aí então o anjo chegou na porta, amarrou o braço dele, e o autor do Peregrino, John Bunyan, diz o seguinte, e eu descobri que perto da porta da Jerusalém Celestial há um caminho que leva direto para o inferno, e aquele homem foi jogado no inferno de fogo. E nós o vemos ali gritando desesperadamente. Porque ele quis entrar no céu, confiando em suas obras, em sua capacidade, em sua inteligência, em sua falsa prudência. Meu irmão, resolva a sua vida com Deus hoje aqui. Hoje o Senhor está sendo muito misericordioso com você. E está te dando uma palavra de esperança. Jesus virá. O rei está voltando. Você está preparado? Não creia em agendas. Houve denominações que se dizem evangélicas que marcaram a data da vinda de Jesus e ele não voltou na data marcada. E aí tiveram que inventar uma doutrina meia boca aí, fazer um gato, né? Para dizer que ele tinha vindo para um santuário do céu, coisa que não está na Bíblia, coisíssima nenhuma. Invenção da cabeça de homem. Eu não sei o dia nem a hora. E Jesus, quando esteve na carne, agora ele sabe, nós já estudamos isso aqui há 2 domingos atrás, mas quando ele estava na carne, porque se limitou de algumas de suas características divinas, ele não sabia, só o Pai sabia. Hoje ele sabe. Nós não sabemos o dia nem a hora. Portanto, devemos ter responsabilidade para avaliar a nossa vida. E se não estamos em Cristo, devemos crer nele. Porque, amados irmãos, no último dia não haverá mais oportunidade para ninguém. Que você hoje se arrependa dos seus pecados, se arrependa da vida que tem vivido, creia que Jesus te amou, que nunca ninguém te amou como Salvador, que Ele pagou os seus pecados na cruz, que Ele te propõe paz, alegria, vida eterna, amor. Ouça esse convite maravilhoso daquele que diz: vinde a mim, todos vós, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pare de viver para si mesmo. Tome o jugo de Jesus. Viva para Ele. E no dia em que a trombeta soar, o seu coração estará cheio de alegria, porque você verá o Senhor, você cantará, face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz, face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus, prepare-se para o dia da vinda do Senhor. Vamos orar ao Deus eterno. Quer o Senhor ora por nós? Vamos orar a Deus. Tiago, tem um microfone para ela aqui? Então, ela vai orar com esse daqui. Oremos ao Senhor com nossa irmã Cleusa.